Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está fazendo a leitura da palavra de Deus em Juízes, capítulo 6, versículo 15. O chamamento de Gideão. E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Amém? Amém, irmãos? A paz. Irmãos, nós estamos vivendo também esses dias tão adversos. Esses dias têm sido ruins, terríveis, até mesmo para as pessoas que vivem nos países mais abastados, até mesmo para as pessoas mais ricas. Se esses dias têm sido difíceis para as pessoas mais abastadas que vivem nos países desenvolvidos, imagina para nós brasileiros e para as famílias mais pobres do nosso país. Sim, tem sido difícil esses dias. E essa palavra é para você que está passando por esses momentos adversos. Deus está com você. E se Deus está com você, você vai vencer a sua adversidade. Estou dizendo isso com base nesse texto da palavra do Senhor. Esse versículo é parte da vitória de Gideão sobre os midianitas, narrado no livro dos Juízes, capítulo 6, 7 e 8. Nesse texto, quando Gideão é chamado, ele vai falar para Deus o seguinte: eu, chamado para vencer os midianitas, eu sou o menor da minha casa, e a minha casa é a mais pobre da minha tribo. Por isso nós vamos falar hoje sobre esse tema. O menor membro da casa mais pobre. O menor membro da casa mais pobre. Esse era Gideão, que foi chamado para aquela missão. Naquele tempo, Israel estava sendo oprimido pelos midianitas. Durante 7 anos, o povo passou por aquela opressão. E Deus chama Gideão, e Gideão vai vencer os adversários, libertando o seu povo do inimigo. Os irmãos conhecem muito bem essa história. Sim, esse mês é o mês da família e as famílias estão sofrendo com essa pandemia. Mas, mesmo que você seja o menor membro da família mais pobre da sua cidade, Deus pode te dar vitória. Porque foi o que ocorreu com a vida de Gideão. Sim, esse membro mais pobre daquele povo, ele venceu. Ele viveu, em primeiro lugar, em tempos de adversidades. Sim, durante 7 anos os midianitas oprimiam a Israel, impondo pesados tributos, impondo para eles opressão terrível, porque eles plantavam e os inimigos iam lá e arrancavam o fruto do trabalho deles. E hoje nós estamos vivendo isso. Dias de adversidades. Nós estamos passando por esses problemas adversos. Você sabe muito bem disso. E muitas vezes nós somos como naquele tempo de Gideão. Plantamos, lutamos, e nós não vemos o ganho do nosso trabalho. E nós vemos apenas opressão, nós vemos adversidades. Os tempos são difíceis, como os tempos de Gideão. Mas eu não vou ficar aqui entrando em detalhes, porque você sabe muito bem a respeito dos seus problemas. Mas, mesmo Gideão sendo o menor membro da família mais pobre do seu povo, ele foi chamado por Deus. Ele recebeu um chamado de Deus. Sim,
Ele recebeu um chamado de Deus. É interessante observar que o povo estava sendo oprimido pelos midianitas. E o povo clamou ao Senhor em tempos de adversidade, e Deus respondeu, atendeu o clamor do povo. E Deus podia chamar tantos homens, e podia escolher dentre o povo de Israel alguém mais rico, mais poderoso, mais capacitado que Gideão. Tinha tantos. Mas ele escolheu justamente o mais humilde, da família mais humilde, para libertar o povo daquela opressão. O escolhido foi Gideão. Observe bem como Deus é maravilhoso. Enquanto o mundo escolhe as pessoas mais nobres, mais ricas, mais famosas, Deus vai e escolhe o mais humilde, capacitando. E essa palavra para você, que mesmo humilde, na sua casa, Deus não se esqueceu de você. Deus tem um plano para você. Deus tem uma missão para você. Deus pode fazer de você, como fez com Gideão, um vencedor. Confie nisso, acredite nisso. Não importa o que as pessoas dizem de você. Não importa se as pessoas te menosprezam porque você é humilde, porque você é pobre, ou porque você tem algum problema. Porque Deus olha para você como olhou para Gideão. E ele escolheu Gideão e o capacitou. E da mesma forma, Deus tem uma missão para você e vai te capacitar. Olha o que Deus fala com Gideão. Duas coisas. Primeiro, ele vai falar: o Senhor é contigo. O anjo do Senhor, o mensageiro de Deus, vai estar dizendo para você, para Gideão: o Senhor é contigo. E essa é a palavra que Deus tem para você. Deus não precisa mandar um anjo, ele tem a sua palavra, que é a Bíblia Sagrada, e a palavra de Deus está dizendo para você: o Senhor é contigo. Quantas vezes Deus disse isso? Deus disse para Gideão, disse para Josué. Paulo vai dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus vai dizer a Moisés e muitos outros seus servos. Deus está dizendo para você: Ele está com você nessa missão. Ele está com você nessa missão para você ter vitória sobre esse mal, sobre esse inimigo que está assolando o mundo. Segunda coisa que Deus disse para Gideão através do anjo: você é um homem valente. Gideão parecia uma pessoa humilde, ele mesmo não dava valor a si mesmo. Ele mesmo não tinha aquela autoestima, porque ele se julgava o mais humilde da família mais pobre. E às vezes você perdeu também a autoestima, não tem coragem para enfrentar os problemas, se sente pequeno, se sente pobre. Mas Deus está dizendo para você: você é um homem valente, você é um jovem valente, você é uma mulher valente, uma pessoa de coragem. Às vezes nós não sabemos a força que nós temos. Às vezes nós nos sentimos fragilizados pelos problemas e incapazes de enfrentá-los. Mas quando vem a tribulação, Deus nos reveste de força, Deus nos reveste de poder e Deus nos capacita. Por isso, seja uma pessoa de Deus, uma pessoa valente, uma pessoa que aprendeu a enfrentar, a vencer os problemas, como Gideão. Depois, nós vamos observar a respeito desse homem, que era o menor membro da casa mais humilde. Deus vai preparar pessoas para lutar ao seu lado. Observe bem que grande era o número dos midianitas. Os adversários eram potentes, poderosos, e então Deus manda Gideão chamar
os homens de guerra de Israel. E ele chama. Foram ali 32 mil soldados que atenderam o chamado de Gideão. E aí Gideão pensou, como é que eu com 32 mil vou vencer esses midianitas? E Deus pegou e falou para ele, é muito, Gideão. Volta lá e fala que só os homens corajosos vão lutar. E é interessante observar que 22 mil voltaram para suas casas, só 10 mil ficaram. Gideão foi à presença de Deus e Deus disse para ele, Gideão, ainda é muito. Diga para eles que eles devem ir e beber água. E só aqueles que beberem água como cachorrinhos, lambendo a água e olhando se o adversário está se aproximando, vão ficar. E diz a palavra de Deus que só 300 fizeram como o Senhor recomendou. Só 300 foram, além de corajosos, sábios e vigilantes. Irmão, Deus vai fazer a obra. Deus vai te dar vitória sobre os seus inimigos, sobre as suas adversidades, sobre os seus problemas. E não importa quantos estão do teu lado, importa quem está do teu lado. Às vezes nós ficamos contando, é tantas mortes e para poucos leitos que vão ser cuidados, e se a saúde cair em colapso e outras coisas mais. Quem gosta de estatísticas é a TV Globo. Quem gosta de estatísticas são os derrotados. Deus, ele quando quer dar vitória, ele não se importa com números, porque ele tem todo o poder. Se ele quiser derrotar esse vírus com 1 milhão de médicos, ele vai fazer isso. Se ele quiser derrotar com um médico, ele faz também. É o que ele mostrou para Gideão. E Gideão com 300 lutou contra aqueles milhares de midianitas. Mas ele se cercou de pessoas capacitadas. Primeiro, pessoas corajosas. Sabe quem tem que estar do teu lado na luta? Não olhe para aqueles que são arrogantes, que são covardes, aqueles que só fazem mal na vida. Olhem para as pessoas corajosas. Porque Deus quer do seu lado guerreiros. Porque não nos foi dado espírito de covardia, mas espírito de poder e moderação. Disse Paulo a Timóteo. Deus quer ao seu lado, Deus quer lutadores capazes de vencer e pessoas corajosas. Mas Deus também quer pessoas vigilantes e sábias. Não dê ouvidos àquelas pessoas fofoqueiras, aquelas pessoas que só fazem o mal, mas não vigiam, não oram. Se cerque de pessoas corajosas, pessoas de oração, pessoas que vigiam e que enfrentam o inimigo. É essas pessoas que Deus quer na frente de batalha. E pessoas sábias, Por que Deus fez aquele teste? Porque era tempo de batalha, as pessoas além de vigilantes tinham que ser sábias, tinham que ter sabedoria. Se cerca de pessoas que dê bons conselhos para você. Essas pessoas vão te ajudar, essas pessoas vão guerrear com você, porque na hora da luta, na hora da adversidade, é que nós conhecemos as pessoas que são fortes, as pessoas que são de Deus, as pessoas que são capazes e as pessoas que não são capazes. Por isso que Deus, dentre tantos homens capacitados para a guerra, Deus escolheu apenas 300 para lutar com Gideão. E da mesma forma, você deve se cercar de pessoas boas para lutar com você, nessa guerra, nessa batalha. Sim, Gideão era o menor membro da família mais pobre do seu povo. Mas Deus deu a ele armas para lutar. Deus o capacitou, juntamente com aqueles 300 homens. Deus lhe forneceu homens valentes para lutar ao seu lado, mas Deus deu a ele e a esses homens valentes armas. E que armas eles receberam? A primeira arma que eles receberam foi
A trombeta. A trombeta. Sim. Deus, Ele te chamou para uma missão. Deus tem para você um desafio. O desafio de vencer essa batalha terrível. Mas Ele também te fornece armas. E a primeira arma que Ele vai fornecer a você é a trombeta. O que é a trombeta? A trombeta é a palavra de Deus. A trombeta são as escrituras sagradas. Se você quer ser vitorioso em toda ou qualquer batalha, você tem que examinar as escrituras. Porque bem-aventurados são os que ouvem, os que leem, os que praticam as palavras desse livro, que é a Bíblia Sagrada. Essa é a maior arma, porque ela é a espada do Espírito Santo. Ela nos vai dar vitória sobre os inimigos. Quando nós examinamos as Escrituras, nós nos revestimos de força e de poder para enfrentar as lutas. A trombeta era o aviso, o recado de Deus. Quando um rei ia falar, o arauto tocava a trombeta para anunciar ao povo que o rei tinha uma palavra. E as Escrituras é a palavra de Deus. Como disse o profeta Joel, tocai a trombeta em Sião, dai voz de rebate, porque a vinda do Senhor está próxima. Essa é a palavra que Deus tem para você. Esta é a arma que Deus tem para você enfrentar e vencer os seus inimigos. A segunda arma que Deus forneceu a Gideão e aqueles homens foram cântaros, vasos, utensílios. Aqueles cântaros deveriam estar vazios e aqueles cântaros deveriam ser quebrados. Sim, Deus tem fornecido para você essa segunda arma. E o cântaro que é você mesmo. Nós somos vasos de honra, úteis ao nosso possuidor. A palavra de Deus fala que nós somos instrumentos na mão de Deus para que Ele haja e dê ao seu povo a vitória. Gideão e aqueles homens eram apenas instrumentos na mão de Deus, vasos, utensílios na mão de Deus. E qual é o vaso que Deus usa? Se você quer ser usado por Deus, você tem que ser primeiro um vaso vazio. Você tem que se esvaziar do pecado, do orgulho, da arrogância. Sabe por que muitos, que às vezes têm muitas capacidades, muitos dons, cantam bem, pregam com eloquência, mas não prosperam? Porque não se esvaziam da sua arrogância, do seu orgulho, do seu egoísmo. Você tem que se esvaziar para que Deus possa te encher. Se esvazie do pecado, se esvazie de tudo aquilo que desagrada a vontade de Deus para você ser usado como um instrumento poderoso na mão de Deus para ter vitória. Outra coisa que ele vai dizer aqui a Gideão. Deus vai dizer a Gideão, vocês têm que quebrar os vasos. O vaso que Deus usa é o vaso quebrado e restaurado. Lembra quando o profeta Jeremias foi até aquela cerâmica? E o que ele viu? O oleiro fazer o vaso, aquele vaso não estava de acordo com a vontade do oleiro, o oleiro esmaga aquele vaso e o faz de novo. Nós temos que ser vasos restaurados. Deixa Deus quebrar o seu orgulho, deixa Deus quebrar o que está errado na sua vida. Deixa Deus te quebrar, para que Ele possa te fazer de novo, para que Ele possa te restaurar. Esse é o vaso que Deus usa para obter vitória. E finalmente, a última arma que Deus vai fornecer a Gideão e aos seus homens são tochas. Tochas. Interessante que quando o vaso foi quebrado, as tochas que estavam naquele vaso apareceram. Tochas é símbolo de quê?
do poder do Espírito Santo. O Espírito Santo é fogo, fogo que purifica, fogo que brilha, fogo que aquece, fogo que se revela, que nos capacita, fogo que é uma arma poderosa contra o inimigo. Sim, essa é a outra arma que Deus fornece a cada um de nós. Nossos vasos têm que estar vazios para que a chama do Espírito Santo encha as nossas vidas, para que possamos brilhar. Por isso que o apóstolo Paulo fala: não vos embriagueis com o vinho que causa dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Devemos nos esvaziar daquilo que causa dissolução para nos enchermos do Espírito Santo. E o Espírito Santo nos vai dar poder, capacidade para vencer os inimigos, porque Ele é aquele que nos assiste nas nossas fraquezas. Ele é o nosso Consolador. É Ele que nos dá a vitória sobre os inimigos. É Ele que testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Por isso, essa é uma arma poderosa que é o Espírito Santo de Deus. E finalmente, aquele homem que era o menor da tribo, da família mais pobre da sua tribo, ele foi um vencedor. Ele foi um vencedor. Sim. E você também pode ser um vencedor. Você pode estar atravessando o pior problema. Você pode estar sofrendo o maior drama da sua vida. E quem é aqui que não está numa situação de grande adversidade? Todos nós. Mas nós temos uma certeza. A certeza de que Deus vai nos dar a vitória. Deus vai nos dar o triunfo. E baseado nessa história linda, é que nós vamos falar sobre isso. O que diz a palavra de Deus? Quando Gideão foi chamado por Deus, mesmo sendo aquele servo humilde, Deus o capacitou. E Deus o cercou de homens valentes e sábios. Deus forneceu a ele armas poderosas. E o que aconteceu? Gideão dividiu aqueles 300 homens em 3 companhias. Eles tocaram as trombetas, quebraram os vasos e as tochas apareceram, o fogo apareceu. E com isso Deus desbaratou os exércitos inimigos. Deus colocou um contra o outro ali, e os amalequitas e os midianitas começaram a se degladiar, a brigar uns contra os outros, e aqueles inimigos foram derrotados. E os 300 de Gideão começaram a perseguir, e 300 perseguiram 120 mil, e eles os derrotaram. Eles estavam cansados, mas continuaram perseguindo, foram perseverantes e obtiveram vitória. Aquela foi uma grande vitória que Deus deu a Gideão, aqueles 300 e a todo o povo de Israel. E da mesma forma, Deus vai fazer ainda hoje. Deus vai agir na sua vida. Não importa se você é um humilde servo. Não importa se você é pequeno. Importa que Deus está do teu lado. Importa que Deus vai te revestir de poder, vai te dar armas e vai fazer de você mais que vencedor. Assim como Gideão venceu, você vai vencer. Que você creia, que você acredite nessa vitória e que Deus te abençoe. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém.